Olá pessoal, hoje continuaremos com o curso Constitucional em Questões. Hoje trataremos sobre hermenêutica constitucional e algumas questões que tratam sobre esse tema importantíssimo para concursos. Primeira pergunta que se faz é o seguinte: quais são os métodos de interpretação? Nós temos o método jurídico ou hermenêutico clássico, que é aquele que se utiliza de métodos tradicionais de hermenêutica, como o método literal, lógico, sistemático, histórico, teleológico. São métodos tradicionais, estudados sobretudo no campo do direito civil. Por exemplo, para se atribuir sentido à norma, o intérprete se vale da função sintática das palavras, do sentido das palavras para o português, da interpretação gramatical, método literal, ou então se vale da consideração de que a norma ela faz parte de um sistema, ela não é isolada, ela deve ser interpretada de forma sistemática, de forma lógica, de forma a se buscar o fim, a finalidade da norma, considerando o método teleológico, ou então, em razão das deliberações das casas legislativas ao se editar uma norma, se valendo assim do método histórico. Então, todos esses métodos, eles compreendem o grupo método jurídico, hermenêutico clássico. O segundo método, método tópico problemático. Conforme esse método, parte-se de um problema, um caso concreto, para uma norma. Método tópico problemático, ele a prevalência, a primazia do fato sobre a norma, assim esvaziando a força normativa da Constituição, porque a norma é considerada apenas um ponto de vista para a resolução do caso concreto. Esse é o método tópico problemático. O método seguinte que veremos é o método hermenêutico concretizador. Conforme o método hermenêutico concretizador, a restauração da força normativa da Constituição. Os fatos e as normas têm influência mútua. Parte da Constituição para o problema, parte da Constituição para a resolução do caso concreto. Então, este é o método hermenêutico concretizador. O método seguinte é o método científico-espiritual. Eu lembro de uma resolução de provas da Magistratura Federal do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em que foi cobrada a seguinte pergunta: o que é método científico espiritual? O que é o método científico espiritual? A resposta do candidato deveria ter sido a seguinte: a análise da Constituição fixa não pela literalidade da norma, mas parte da realidade social e dos valores subjacentes do texto da Constituição. A Constituição deve ser analisada como algo dinâmico. A realidade social é dinâmica e a interpretação da Constituição também deve ser dinâmica e que se renova continuamente. A Constituição é interpretada de forma global, considerando os valores subjacentes, os valores intrínsecos, os valores constitucionais presente na Constituição e se verificando a realidade concreta, a dinâmica social e os valores que estão presentes na Constituição. O método seguinte é o método normativo estruturante. Conforme esse método, há o reconhecimento da inexistência de identidade entre norma jurídica e o texto da Constituição e o texto normativo. O texto normativo é diferente da norma da Constituição, da norma extraída do texto da Constituição. E quando se verifica essa norma? Em razão da atividade do aplicador do direito, em razão da atividade, por exemplo, do Poder Judiciário, que extrai o sentido do texto da Constituição, produzindo a norma no caso concreto. Então, esse é o método normativo estruturante. A norma jurídica é concretizada pela atividade do legislador e também pela atividade judicial.
o intérprete deve atribuir um significado ao texto normativo, construindo a norma jurídica no caso concreto. Conforme o método normativo estruturante, a norma é resultado da interpretação. Esses 5 métodos eles estão presentes em quase todos os manuais de direito constitucional e são muito importantes para a resolução de prova. Não é necessário um aprofundamento no conhecimento desses métodos para a resolução das provas, mas é necessária a compreensão desses temas, dessas ideias principais sobre os métodos de interpretação da Constituição. A próxima pergunta é a seguinte: quais são os princípios da interpretação constitucional? Quais são os princípios da interpretação da Constituição? Primeiro, princípio da unidade da Constituição, que indica que a Constituição deve ser interpretada na sua globalidade, afastando aparentes antinomias, afastando os aparentes choques entre as normas. Então, a Constituição ela é um todo, é única e deve ser interpretada na sua integralidade. Não é possível se colher apenas uma norma sem considerar toda a unidade da Constituição, sem considerar toda a Constituição. Advém da ideia de que o texto constitucional expressa um consenso fundamental da sociedade. É fruto de um mesmo poder, é fruto do poder constituinte originário, se as normas constitucionais são originárias. Não há hierarquia entre as normas constitucionais, fruto do poder constituinte originário. E não, por isso, não deve haver antinomia, pois a Constituição representa um sistema único. Então, a Constituição deve ser interpretada de acordo com o princípio da unidade da Constituição. O segundo princípio de interpretação constitucional é o princípio do efeito integrador. Deve-se interpretar sobre a Constituição sob o ponto de vista que favoreça a integração política e social dos seus destinatários. Terceiro princípio de interpretação da Constituição, princípio da máxima efetividade, sobretudo nos campos dos direitos fundamentais. Por exemplo, a manutenção de decisões divergentes de interpretação constitucional revela-se afrontosa à força normativa da Constituição e o princípio da máxima efetividade da norma constitucional. Então, o aplicador do direito, sobretudo o Supremo Tribunal Federal, deve dar uma interpretação ao texto constitucional que seja harmônica. A manutenção de divergências a respeito de um mesmo tema, a manutenção de interpretações diferentes sobre o mesmo tema, viola o princípio da máxima efetividade, que é um princípio de interpretação da Constituição. Quarto princípio, princípio da justeza ou da conformidade, exatidão ou correção funcional. Conforme esse princípio, o intérprete não deve chegar a um resultado que subverta ou perturbe o esquema organizatório funcional constitucionalmente estabelecido. Então, o intérprete deve preservar a identidade da Constituição, mesmo que aquela norma, de forma isolada, venha a veicular a possibilidade de uma interpretação diferente. O intérprete deve sempre entender, deve sempre escolher aquela interpretação que preserva o esquema organizatório funcional constitucionalmente estabelecido, conforme o princípio da justeza ou da conformidade. Quinto princípio, princípio da concordância prática ou harmonização. Conforme esse princípio, bens jurídicos constitucionalmente previstos devem ser interpretados de forma harmônica, buscando a ponderação dos eventuais conflitos. Então, diante do conflito entre bens jurídicos, deve-se perseguir as seguintes etapas
para a preservação da Constituição, a preservação do comando. O primeiro, se identifica as normas em jogo, o bem tutelado pela norma. Por exemplo, nós estamos diante de um conflito entre a liberdade de imprensa e o direito à intimidade. Então, se verifica quais são as normas que estão em jogo e o bem tutelado. Segundo elemento para se chegar à resolução de um conflito. Se busca os valores que se associam aos bens. A liberdade de imprensa, a liberdade de informar, de receber informação e a liberdade, a intimidade, a vida privada, são bens jurídicos em conflitos. São valores que se associam aos bens. Terceiro elemento, traça o âmbito de incidência da norma. Quarto elemento, identifica-se a norma que tem potencial valorativo axiológico maior e se aplica a norma que possui esse potencial valorativo axiológico maior no caso concreto. Sexto princípio, princípio da interpretação conforme a Constituição. A interpretação, conforme esse princípio, deve chegar a um resultado que mais preserve o sentido real da Constituição. Sétimo princípio, princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade. Conforme o princípio da proporcionalidade ou razoabilidade, qualquer restrição a direito ou medida deve observar a necessidade de adequação ou pertinência, proporcionalidade em sentido estrito, quer dizer, deve ser a medida mais adequada e útil à resolução do problema. Então, é necessária a preservação da proporcionalidade, a aplicação do princípio da proporcionalidade de forma a interpretar a Constituição. Chegamos assim ao fim dessa importante aula sobre hermenêutica constitucional. Obrigado por assistir essa aula e até a próxima.